Fernando, voltando a essa questão do teste. A questão do teste é muito complexa e muito complicada no Brasil, porque tu já colocasse aí a frase. As pessoas te perguntam, tu te vendeste para o público, né? E a questão é essa, né? Em princípio, se espera, a crítica pelo menos, que o autor do filme, o diretor, ele seja olímpico e ele tem uma clareza muito grande da sua obra. Até que ponto tu é esse infalível em relação ao teu trabalho e digamos, mesmo fazendo as pesquisas com o público, tu bate pé em determinados pontos? Isso não porque sou eu, autor, aqui tentando dizer alguma coisa. Existe isso? Existe, claro. Na verdade, o que esse retorno do público te dá você entende como é que está batendo na pessoa. Agora, você não vai fazer o gosto necessariamente. Eu lembro que nessas pesquisas, por exemplo, eu tenho uma cena no filme que tem uns cachorros, que é uma imagem do livro, uns cachorros comendo, um cara que está deitado lá numa escada e tal. E daí na pergunta, sempre tem a pergunta, qual é o que você menos gostou do filme e tal. E essa cena, acho que era 75% das pessoas odeiam, e o que tiraria do filme, e eu não tirei a cena. Enfim, a Miramax até recomendou, falou, olha, isso aqui é um ponto... Não, eu quero essa cena, eu acho importante, ela está no livro, enfim, para mim fazia sentido e ficou a cena. Então não é que você vai obedecer, mas você tem um parâmetro, né? Você fala, isso aqui o cara acha que está passando do limite, mas eu quero que passe. Aqui está passando demais do limite, aí eu não quero, enfim. Te dá um balizamento, né? A gente vai fazer mais um intervalo, lembrando que a memória do Roda Viva está ali no nosso site, que é tvcultura.com.br/Roda Viva. Ali você pode pesquisar o conteúdo do nosso arquivo e mandar também e-mails com críticas e sugestões. A gente volta já já. Você quer me enganar? Eu não caio não na sua história maluca. Quer me enganar? Engana não, você é lelé da cuca. Quer me enganar? Engana não, você é lelé da cuca. Você inventa histórias que não dá pra acreditar. Me enrola, mas eu não caio. Não caio, não caio, não. As cenas que a gente acabou de ver são do filme O Menino Maluquinho 2, o primeiro longa-metragem do nosso entrevistado de hoje, que é o cineasta Fernando Meirelles. Ele fez esse filme em 98. E a gente queria aproveitar para ele sobre o cinema infantil no Brasil. A Carla Camurati diz que fez o Festival do Cinema Infantil, que agora está em sua 6ª edição, justamente porque a criançada talvez não esteja adquirindo o hábito. A Carla Camurati diz que quem vai ao cinema hoje é quem foi ao cinema quando era criança, etc. Como é que vai o cinema infantil nos seus projetos e eventualmente no Brasil? A animação também não se faz no Brasil, não é isso? Não, a animação, o Brasil é bastante bom de animação, viu? Gozado. Principalmente agora que faz animação em 3D, animação digital. O Brasil tem pessoas muito boas nessa área. Mas cinema infantil não tem muito mesmo, né? A gente vê o que? Tainá... A Xuxa, o Renato Aragão, né? É uma área... Eu, para falar a verdade, não tenho nenhum projeto de cinema infantil. Fiz programas para criança, tal, até aqui na TV Cultura, né? Rá-Tim-Bum, tal, quando eu tinha crianças pequenas. Aí eles cresceram, acho que meu interesse em programa infantil diminuiu. Mas eu concordo que é um buraco na nossa cinematografia, né? A animação no Brasil já é comercial? Já não, né? A animação... Tem muita animação em internet, em publicidade. Aqui no Brasil tem a Vetor Zero, por exemplo, que é uma empresa que faz animação. Eles trabalham para o mundo inteiro. São 3, 4 andares ali perto da Berrine. São os caras muito bons. Eu acho que, assim, uma lista dos 5 do mundo, esses caras estão lá. E tem 200 animadores lá dentro. Mas bom, a Era do Gelo, né? Um brasileiro que dirige. É verdade, mas lá, né? Lá. Mas aqui no Brasil tem bastante animação boa, viu? E Fernando Meirelles não quer papo por isso, só quando nascerem os netos, então. Só quando nascerem os netos.
Diga, Rodrigo. Não, eu tava lembrando que tem Cassiopeia, que quase foi o primeiro filme em 3D, né? É verdade. Animação, que é brasileiro também. E tem o Grilo Feliz, que está sendo produzido em 3D também. É muito caro a animação, né? Esse é o problema. Longo também. O troço é esse, o cara fica 5 anos fazendo e é caríssimo. Eu queria saber, na verdade, se você ainda se espanta um pouco com a repercussão que o Cidade de Deus ainda tem no cinema internacional. Há uma piada em bastidores que o Tony Scott andava com o seu filme embaixo dos braços, com tipo, diretor aclamado como ele, tipo, Man on Fire, com Denzel Washington, ele andava com o filme embaixo do braço, dizendo, quero fazer igual, quero fazer igual. E tanto que ele chamou várias pessoas da sua equipe para trabalhar. E você se impressiona ainda muito com a repercussão do Cidade de Deus lá fora? É verdade, o Cidade de Deus, eu, falo a verdade, me impressiono, sim. E tenho a impressão que esse filme vai ser um fantasma na minha vida, assim, até eu morrer, cara. Vai ser Poderoso Chefão. Vai ser, vai ser aquela coisa que... Mas agora eu já aceitei. Antes eu até me incomodava com isso, agora já aceitei. Agora, de uma certa forma, não sei se você concorda com isso, ele foi o responsável por uma quebra de paradigma, que eu acho que é de colocar realmente o povo, gente de favela, no cinema e depois na TV. Porque até então a TV mostrava gente de classe média, nas novelas. É verdade. E o próprio cinema também. É verdade. Depois a Record já fez a novela com Favela, Globo, enfim. Gente, mas sabe o que eu estava lembrando? Daquele fracasso do Walter Avancini no SBT, que foi a proposta da novela para os pobres de favela. Foi lá pela década de 80. Como é que chamava? Eu não lembro. Eu não vou lembrar o nome agora, mas houve sim a tentativa do Walter Avancini com as suas, inclusive, convicções sociais, políticas, ideológicas, ninguém lembra. E foi... Não deu certo. Não, um estrondoso fracasso. De mostrar, e aí todo mundo começou a criticar, inclusive o pessoal na época da Globo, falando, pobre em televisão, mostrar pobre em televisão, pelo que a gente lia. Quer dizer, houve sim antes e não deu certo. Começou a dar certo agora. Então. Acho que pegaram um jeito, não sei. Mas foi uma surpresa também. Eu lembro que a gente, antes de Cidade de Deus, a gente fez aquele curtinha, o Palace 2, que entrou na Globo no Natal, com um especial de Natal. Não teve nem chamada, porque eles achavam que aquilo lá nem deveria entrar. Entrou no dia 26, à noite, e deu uma audiência espantosa, assim. Aí, 3 dias depois, antes do Réveillon, eles ligaram e falaram, vamos fazer mais 8, com esses 2 garotos e tal. Que acabou virando, eu falei, não posso, porque eu vou filmar Cidade de Deus, mas um ano depois acabamos fazendo e foi Cidade dos Homens. A Cidade dos mas Homens, eles depois só se encantaram quando eles viram que deu audiência. O quê? Antônio, e depois hoje a novela das 8, das 9, mostra uma novela. Uma coisa que a literatura não faz, aliás, né? Porque a literatura brasileira não mostra a favela. É gozado, os americanos agora. têm uma tradição de literatura de escravo, né? A literatura escrita por quem está do outro lado e tal. O Brasil não tem, né? O Paulo Lins é um cara que escreveu de dentro da favela e tal. Mas a gente não tem essa tradição, né? Da literatura escrita pelo outro lado do Brasil, né? São pouquíssimos, né? Mas, aproveitando isso, de repente, assim, se a gente for pensar nessa tua produção, há 6 anos, quando Cidade de Deus estreou, teve gente que caiu de pau em cima de ti, que tu estava cosmetizando a violência, a pobreza, e até se criou aquela polêmica sobre a cosmética versus estética da debate forma. que eu sofri muito. Exatamente, que tu sofresse muito, eu me lembro disso. Hoje em dia, 6 anos depois, tu acha graça dessa polêmica que houve naquela época? Como tu reage hoje a essa acusação de que Cidade de Deus é um filme que cosmetiza a pobreza, a miséria do Brasil? É evidente.